Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que estejam todos bem. Então, eu estou aqui tentando conversar com vocês sobre essa nova parte da disciplina, essa nova aula, nossa terceira aula gravada, sobre fertilização, clivagem e implantação do embrião. Logo depois, a gente vai conversar um pouco sobre o processo de gastrulação, ok? A gente vai conversar um pouco sobre o processo de fertilização, que é a junção desses dois gametas, as primeiras divisões celulares após a fertilização, chamadas clivagens, a formação do processo de polaridade do embrião, como que você determina o que é região anterior, o que é região posterior, e o processo, depois dessas divisões celulares, processo de polaridade, processo de implantação do embrião. E durante essa aula a gente também vai falar um pouquinho sobre imprinting genético, que eu vou estar detalhando um pouco para vocês. Tá? Então, quando a gente fala de fertilização em si, se vocês acompanharem as aulas anteriores, vocês vão ver que tem o processo de ovulação, né, o processo de liberação dos gametas, tá, que a gente conversou, o processo de gametogênese. Então, no 14º dia teórico, você tem a ovulação, a liberação desse ovócito, que é capturado aqui pelas fímbrias, que ficam em volta, né, e ele começa o seu trajeto aqui por toda a sua tuba uterina. Em geral, o processo de concepção, de fertilização, ele ocorre logo nesse primeiro terço aqui da tuba uterina e após esse processo de fecundação, esse embrião passa então a se dirigir, né, para toda a região mais abaixo, onde ele vai, teoricamente, né, se tudo der certo, ele vai fazer o processo de implantação aqui na cavidade uterina, tá? Ele vai implantar essa região do endométrio, ok? Então, aquilo que vocês estão vendo aqui é isso, todo esse trajeto, né, do início até o final, o processo todo esse que demora aí cerca de 6 dias, né? Começa o processo de implantação. Isso é que vai ser o enfoque aqui da nossa aula. Então, vamos começar aqui com o que acontece realmente aqui durante o processo de fertilização. Não é um processo simples, como vocês podem notar, como essa fertilização ela acontece logo nesse primeiro terço do processo de desenvolvimento aqui da tuba uterina, porque os espermatozoides já haviam sido ejaculados anteriormente e estavam quase que aguardando, né, a chegada aqui desse ovócito em desenvolvimento, ok? Esse processo, o conhecimento desse processo, ele é muito importante, inclusive para métodos como, por exemplo, o método de fertilização in vitro. O que é a fertilização in vitro? Nada mais é do que fazer in vitro, né, fora do corpo, aquilo que acontece dentro do nosso corpo. Como que isso acontece? A mulher, em geral, ela é induzida a fazer, a partir de uma grande estímulo hormonal, ela vai fazer a maturação dos seus ovócitos, vai ter um número bastante grande, né? São injetados hormônios na mulher, você poder fazer a retirada, né, de ovócitos no estágio já maduro, como se eles estivessem prontos para serem ovulados. Isso é feito por um processo de laparoscopia, né? Você captura os ovócitos, né, a partir de uma inserção via câmera, né, dos ovócitos que estão no estágio maduro, eles são retirados, vocês podem observar aqui, e o homem, então, faz o seu ejaculado, né? O seu ejaculado, que é, então, os espermatozoides, numa concentração determinada, eles vão ser incubados, né? Vão ser colocados juntos com os ovócitos. E aqui é importante a gente dizer que esses espermatozoides não são colocados logo após a ejaculação. Eles passam por um processo que vocês vão ver ao longo da aula, que é chamado de capacitação, tá? Então, são por esses processos aqui, né? Depois da fertilização, que é in vitro, porque é numa plaquinha, né, de plástico, uma placa de Petri, o embrião começa, então, a se desenvolver, começa a se dividir, as células vão se dividir, fazendo essas clivagens, e no estágio daquilo que a gente chama de blastocisto, que é mais ou menos isso que vocês estão vendo aqui, onde você tem uma região que tem o polo embrionário e do outro lado o polo embrionário, é que esses embriões, então, são reimplantados na mãe. Essa reimplantação, a mãe tem que estar com o endométrio preparado para receber o embrião e você reimplanta, então, aí 3 a 4 a 5 embriões, dependendo da qualidade daquele embrião que vai ser implantado. Como esses métodos têm avançado muito, hoje a gente tem diminuído cada vez mais o número de embriões reimplantados, porque a taxa de sucesso é muito grande. Antigamente, você implantava, às vezes, 8 a 10 embriões, o que levou a várias e várias gravidezes dessas de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, tá? Só lembrando que os indivíduos que aqui são implantados, eles são chamados gêmeos falsos, porque eles são
provenientes de processo de fertilização diferente, né? Não é o mesmo embrião que se dividiu, os chamados gêmeos verdadeiros, ok? Então, para você poder observar, né, aqui tem a quantidade de espermatozoides pós-ovulação, a gente sabe que somente um espermatozoide que vai conseguir penetrar a zona pelúcida e dar origem aí a propriamente dito ao processo de fertilização, mas o número de espermatozoides ejaculados é da ordem de 100, 200, 300, 600 milhões, muitas vezes, aqui na vagina, né? No interior da vagina, então ele vai passar através do cérvix, aqui já tem um número de 10 a 50 milhões, e esse número vai diminuindo, que vão conseguir chegar na entrada do tubo uterino, a gente já vê aí o número aí, cerca de 10 mil, e num determinado momento, né, perto aqui da onde vai ser realmente o ovócito chegar, a gente vai ter de 100 a 1000 espermatozoides ali em volta que poderão fazer o processo de fertilização, tá? Então, você vem de algo que são de centenas de milhões para apenas algumas centenas, um pouco mais de uma centena, chegando próximo ali do ovócito. Todos os demais acabam sendo eliminados e mortos ao longo do processo, ok? Então, eu vou parar nesse momento aqui, dar uma pausa, para quem quiser beber uma água, fazer alguma coisa, e daqui a pouco a gente retorna aí com um processo importantíssimo que os espermatozoides sofrem, porque ao serem ejaculados, eles não estão ainda preparados para realmente fertilizarem o ovócito, eles passam por um processo que a gente chama de capacitação. E é isso que a gente vai ver aí no próximo vídeo, beleza? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado.